E agora falaremos de como você abordar os seus clientes. E antes de falar sobre clientes, a gente tem que falar sobre a audiência. Nós comentamos no módulo passado sobre a importância de você conhecer o seu público-alvo, ou seja, a sua audiência, que são espectadores. E esses espectadores, o nosso intuito é transformá-los eles em clientes compradores. E aí você vai utilizar uma abordagem de forma que você leve e envelope os benefícios do seu negócio para o intuito de você fidelizar e que ele não vá para a concorrência e fique na mente em relação aos serviços que você pode estar levando. No início do negócio, como a gente já está abordando e você assistir o módulo de R$1.000, você vai começar a atuar com amigos, familiares, etc. Porém, a dica que eu dou para vocês é de forma profissional. Ou seja, não informal. Como você já tem intimidade com essas pessoas, a gente precisa abordar de forma profissional. E aqui nessa aula a gente vai passar algumas dicas de como você, de forma profissional, e durante essas aulas nós vamos até passar módulos e aulas com mensagens padrões para você adaptar e levar, e levar para a sua realidade do seu negócio. Então, vocês realizaram, já tem uma joia, um mosto-flor. O que é isso? Um diamante, que é a pesquisa que vocês realizaram. Tanto vocês que já têm um negócio, como vocês que estão iniciando. E por que canais vocês vão estar atuando para atingir esse faturamento de 5, 10 mil reais por mês? É as redes sociais, como no caso Instagram, Facebook, WhatsApp e também os eventos terceiros. Nós temos um módulo específico sobre eventos terceiros. Então, para chegar nesse resultado de até 10 mil reais por mês, e a gente primeiro atingir os 1.000 para depois chegar aos 5 mil reais por mês e 10 mil reais por mês, que é essa escadinha em relação ao crescimento e à consolidação do seu negócio. Os primeiros canais de contato são as redes sociais, que é o Instagram, o Facebook e os eventos terceiros, que nós temos aulas específicas sobre isso, tá? E, gente, informações estratégicas para você se comunicar com os seus clientes. O que eu vou conectar a esse cliente? Então, para chamar a atenção do cliente talvez um rótulo, um vinho preferido, um serviço, o storytelling, que é a história que tem por trás, rótulos exclusivos. Esses vão ser os grandes diferenciais. E mesmo com as pessoas, como eu falei anteriormente, que vocês têm mais próxima, você tem que mostrar profissionalismo. E agora eu vou identificar e passar informações de como você abordar as pessoas mais próximas e as pessoas que são um público mais frio, que é pessoas que você não conhece. Então, aproveite essa proximidade, primeiro ponto, dos familiares para levar profissionalismo. Foque no diferencial dos negócios de vocês, use essa intimidade não para mandar o catálogo de qualquer forma ou mensagem de qualquer forma. Leve de forma profissional, como você estivesse tratando um cliente que você nunca tivesse visto, ou seja, de forma profissional e assertiva. Então, mostre entusiasmo, se posicione como profissionais de vinhos para essas pessoas mais próximas, para elas repararem que você é um profissional que está construindo um negócio sólido. Juntamente aos desconhecidos, a gente não pode ser também invasivo. Muitas pessoas você vai usar da sua base que você realizou a pesquisa para dar esse direcionamento, vai pedir indicação de conhecidos, mas conforme você vai recebendo esses novos clientes, nós dividimos e teremos uma aula específica de protocolos de venda ativa, de como você abordar esse cliente. Então fique tranquilo que nós também passaremos até formatos de mensagem,
tanto no WhatsApp, né, como também por direct no Instagram, que agora a gente está consolidando você no social commerce para você transmitir essa mensagem. Porém, você tem que comunicar de forma clara e profissional, né? Cuidar com as mensagens, não ser invasivo e principalmente obedecendo as regras das plataformas, né? Das redes sociais, porque nós estamos num terreno alugado. Diego, explica melhor isso. O WhatsApp, o Instagram, o Facebook é um terreno alugado, ou seja, nós estamos usando uma plataforma gratuita, né? E conforme a gente vai crescendo, né, o nosso negócio, a gente tem que entender como a gente joga esse algoritmo do Facebook, do Instagram ao nosso favor. E isso, gente, a gente tem que conhecer essas plataformas, mas a gente terá aulas exclusivas sobre Instagram, né, sobre as redes sociais para você se apresentar de forma profissional. O outro ponto que conecta muito o empresário do vinho com consumidores é a história que tem por trás, né, dos rótulos que você vai estar definindo. Então lá no pilar da clareza nós falamos sobre qual vai ser o diferencial do seu negócio, qual o posicionamento do seu portfólio, se vai ser especialista ou generalista, né, o que você se vai identificar como nicho, né, rótulos exclusivos, vinícolas de pequeno porte, né, vinhos de custo-benefício que você não encontra no supermercado. Você vai contar a história, né, para levar um diferencial para esse consumidor. Então, o vinho, ele vende muita a história. E não é apenas a sua história, é a história do produtor, né, do fornecedor. E aí, no módulo Mix de Produto, né, e a gente tem uma aula específica sobre fornecedores, você vai entender e vai pegar fornecedores que deem esse suporte para vocês com materiais, para você também contar a história dos rótulos que você está comercializando, ou seja, encantando o seu cliente com a história que está por trás da garrafa que você está comercializando. Os benefícios, né? No início, para a gente captar, a gente precisa desenvolver algumas promoções, né? O primeiro cliente, 10% de desconto, ou gerar algum benefício de indicação, né? Para a gente atrair base de cliente e a gente validar e atingir o nosso faturamento de até R$10 mil por mês. Né? E aí a gente vai migrando de canal e aí a gente vai ter outras aulas e módulos para você se desenvolver. Então foque nos seus benefícios, rótulos exclusivos, né? Vinícolas selecionadas, uma curadoria, né? Identifique o nicho no seu mercado para que você se diferencie dos demais, ou seja, leve e transpareça e envelope esses benefícios, né? E aí, além do mais, cuide com pós-venda, que falaremos mais adiante, né? A empatia, ou seja, ouvir o consumidor, colher os feedbacks deles para trazer soluções para o seu mercado. Outro ponto, seja franco, sincero e autêntico. Se eu não sei uma pergunta sobre uma pergunta complexa que um cliente fez, responda, olha, eu vou pesquisar e logo trago para vocês. Ou seja, mostre seriedade, né, e humildade e conquiste o cliente no atendimento, no serviço, né, numa entrega rápida, ou seja, né, levando todo esse enxoval de coisas a seu favor. E aí, tendo esse follow-up e comunicação. Logo mais, a gente vai estar passando um protocolo de venda ativa para vocês, né, para vocês sempre estar colhendo. E além disso, também no módulo gestão falaremos sobre um CRM, o RP, para você cadastrar e gerir essa sua carteira de cliente, para todas as informações não ficarem apenas da cachola e irem para a prática. Então, gente, abordar o cliente, a gente vai estar falando agora dos canais ligados ao social commerce, né? Como melhor utilizar as ferramentas e os recursos das redes sociais, tanto o WhatsApp Business como o Instagram, tá? E também ferramentas e dicas práticas, né, de mensagens que a gente vai estar passando para você fazer um trabalho de venda ativa e também deste pós-venda, para você conquistar clientes, porque é mais fácil, né, você atrair um cliente do que mantê-lo ele na base.
Então, o nosso grande desafio é atrair esse cliente e vender mais vezes para ele, porque daí a gente vai construindo algo sólido. E aqui vocês vão ter todas as ferramentas importantes para você fidelizar o seu cliente e aí depois migrar para um ponto físico, para uma marca própria, para o nosso módulo de recorrência, que é vender ou cashback ou clube de vinho. Ou seja, aqui você tem uma solução envelopada para o sucesso do seu negócio. Até a nossa próxima aula.